Jesus disse, vai e não peques mais. No entanto, João, em uma das suas cartas, diz que se dissermos que não temos pecado, já estamos pecando. Se dissermos que não temos pecado, a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos pecado, fazemos Deus de mentiroso. Paulo fala em Romanos 3 que não há um justo, nenhum sequer. Todos nós nos extraviamos da vontade de Deus para nós. E aí, como resolver esse impasse? Como ir e não pecar mais, se não temos como não pecar? Essa foi uma pergunta que me foi feita. E para responder, eu quero esclarecer algumas coisas para você. Nós que acompanhamos o Evangelho, acompanhamos a Bíblia, a gente ouve bastante falar sobre hipocrisia. A hipocrisia, de acordo com o dicionário da língua portuguesa, é o ato de ser falso, de ser fingido. Mas a hipocrisia tomou outra conotação. É quando os religiosos orientavam ou ordenavam as pessoas a fazerem algumas coisas que eles mesmos não faziam. Então eles diziam que as pessoas tinham que agir de uma certa maneira, mas eles mesmos agiam de um modo contrário. O próprio Jesus os chamou de hipócritas. O próprio Jesus disse isso a respeito deles. Então, eu prego, mas eu não vivo o que eu prego. Eu ensino, mas eu não pratico o que eu ensino. Eu exijo que os outros façam, mas eu mesmo não quero fazer. Esse é o símbolo da hipocrisia. E o que isso tem a ver com a sua dúvida? O que isso tem a ver com a sua pergunta? Tudo. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, Jesus estava dando alguns ensinamentos e no meio do ensinamento ele é interrompido por Pedro. E Pedro pergunta assim, mestre, até quantas vezes que uma pessoa vai pecar contra mim e eu vou perdoar? Até 7 vezes? Pedro estava sendo cabalista, estava usando a cabala. Ele estava usando algo que era e é crido em Israel até hoje. 7 é o número da totalidade. 7 é o número da completude, o número da perfeição. É como se, em outras palavras, Pedro estivesse dizendo assim, mestre, quer dizer que todas as vezes que meu irmão pecar contra mim, eu tenho que perdoá-lo? Quando ele pergunta 7 vezes, é isso que ele está dizendo. Quer dizer que todas as vezes eu tenho que perdoar meu irmão 7 vezes? Diz 7 não, 70 vezes 7. Ou seja, todas as vezes, vezes o infinito. Agora, imagine comigo. Como que Jesus estaria sendo hipócrita? Se ele nos orienta, e ele falava por dia, tá? 70 vezes 7, 490 vezes por dia, que o meu irmão pecar contra mim, eu tenho que perdoar. Mas se você que é crente, se você pecar, você vai para o inferno. Então eu ordeno que os meus seguidores, que os meus discípulos, perdoem todas as vezes que alguém pecar contra eles. Mas eu, se pecar contra mim, eu te mando para o inferno. Tem coerência nisso? Ou Jesus estaria sendo hipócrita? Ou nós precisamos entender as Escrituras? Quando Jesus fala, pelo menos 2 vezes, uma para aquela mulher pecadora, né, a mulher adúltera, a mulher que foi pega no flagrante de adultério, vai e não peques mais. E quando ele fala para aquele homem do tanque de Betesda, em João capítulo 5 é o tanque de Betesda, em João capítulo 8 é o caso da mulher adúltera. Nos 2 casos, né? Então vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Eu quero aproveitar e te explicar o que é essa coisa pior. A mulher vivia na prática do adultério, à margem da sociedade e muito discriminada e tudo. Aquele homem era paralítico há 38 anos. O que pode ser pior do que isso? É a perdição eterna, né? Passar a perdição na eternidade. Isso é pior do que quando Jesus fala com o cego, né? Vai e não peques mais para que não te suceda coisa pior. Com o paralítico, com qualquer coisa. Suceder coisa pior do que isso, né? É passar a eternidade no inferno. Isso é pior do que a situação que a pessoa estava, né? Ou na perdição eterna, melhor dizendo, tá? Então, o que fazer? Vai e não peques mais, sendo que a própria Bíblia vai deixar vários textos dizendo que não tem como eu viver sem pecado. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Uma vez tendo eu e você
nós tendo encontrado com Jesus, esse vai e não peques mais, Jesus estava dizendo o seguinte, que o meu pecado e o seu pecado não seja mais o nosso padrão de vida. Isso não quer dizer que você não vai pecar nunca mais. Isso não quer dizer que aquela mulher adúltera, nunca mais ela adulterou. Eu não sei, eu não estou afirmando. Mas Jesus não estava querendo dizer isso, ou dando uma ordem para ela para nunca mais adulterar. Não era isso. Que o adultério, que o pecado não seja o seu padrão de vida. Entende? O seu pecado não pode ser o seu padrão do dia a dia. É isso que está dizendo. Porque se dissermos que não temos pecado, já estamos pecando e fazendo Deus de mentiroso. A verdade não está em nós. Nós pecamos a todos os momentos. Muitas horas, muitas vezes, durante o dia, cometemos pecado, queridos. A gente precisa entender o evangelho, ok? Então, existe uma diferença, tá? Aqueles que estão lá, que o pecado é um padrão de vida dele, tá? Mas o evangelho ainda não entrou. Ele não sabe, né? Ele ainda não entendeu que ele pode ser liberto deste padrão, tá? Isso é uma coisa. Agora ele está falando para mim que eu já conhecia Cristo, que o evangelho entrou em mim. O padrão, o pecado não pode ser o meu padrão de vida. É isso que ele está dizendo. Então, resumindo, vá e não peques mais. É que o pecado não seja o seu padrão de vida. Nós vamos cair. O pecado precisa ser um acidente na minha vida. Quando eu pecar e você pecar, seja por acidente. Inclusive a palavra, né? Amártia, errar o alvo. Então, aquela mulher não tinha mais o adultério como padrão de vida. Mas é possível que num momento ou num outro ela tenha errado o alvo? Sim. Agora, é o que eu te digo. Se Jesus orientou perdoar 490 vezes por dia, será que ele não me perdoaria? Será que ele não te perdoaria? Uma vez, não sendo o pecado o nosso padrão de vida, o nosso costume? É isso que ele quis dizer. Espero ter tirado a sua dúvida. Fique com Deus e até a próxima pergunta e a próxima resposta. Um beijo no seu coração.